A todos, muitas bênçãos, muitas luzes. Vamos aproveitar esse momento em que nós estamos numa semana, num mês festivo, aonde as nossas energias são renovadas, restauradas por este ambiente, por este momento acolhedor, que chega-se no final do ano, na época do Natal, do Ano Novo. Nós estamos mais sensíveis. Então vamos aproveitar este momento de hoje para uma reflexão, No capítulo de hoje, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então, guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco em meu nome. Por que eu trouxe essa estrofe? E também nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 24, versículo 5, muitos são os que virão em meu nome. Por que eu trouxe estas frases? É muito interessante hoje, quando nós sairmos daqui, ou no momento adequado em que nós tivermos a oportunidade, pegar o Evangelho, pegar a literatura espírita, pegar a literatura religiosa que vocês se utilizam e verificar quais são os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque Jesus nos advertiu, Mateus nos advertiu, que muitos virão em seu nome. E pode ser que nesta noite, ao fazer uma reflexão deste capítulo, eu possa errar. E errando, eu estarei me tornando um falso profeta. Eu estarei conduzindo um pensamento que pode ser um pensamento meu. Então, nós devemos chegar na nossa residência, no nosso lar, no nosso local aonde nós habitamos, e fazer uma reflexão sobre este capítulo isoladamente, para que as minhas palavras não sejam condutoras de ideias para vocês. Que cada um de nós tenhamos a nossa convicção, para que eu não me torne um falso profeta. É isso que nós devemos fazer. Por quê? Porque pode ser que eu erre em alguma frase, pode ser que eu erre em alguma ideia, e errando, conduzindo um pensamento, eu estou me tornando um falso profeta. E isto eu não gostaria que o fizesse. A pergunta que mais nós nos fazemos quando vamos estudar ou ler este capítulo, o capítulo 20, clica aqui na... Pronto? A pergunta que nós nos fazemos é: quem são os trabalhadores da última hora? Mas quem é? Quem é esse pessoal aí? Às vezes nós vamos encontrar em muitas literaturas que são aquele pessoal, no trabalhador, na parábola do trabalhador da última hora, que poderia ser aquele pessoal que ficou o dia todo aguardando ser chamado para o trabalho. E na sua 11ª hora foi convidado ao dono da vinha, ao senhor da vinha, para que pudesse então vir para o trabalho. Mas, nesse capítulo nós vamos encontrar que os trabalhadores da última hora são todos aqueles, os indivíduos escolhidos. Olha que palavra legal. Todos os indivíduos escolhidos que souber. Então nós, que somos os escolhidos, ele fala lá, todos aqueles que forem escolhidos e que souber aproveitar integralmente os trabalhos da vinha do Senhor, ao longo das sucessivas reencarnações. Então ele está falando assim, quem são os trabalhadores da última hora? São todos nós. Todos nós somos os trabalhadores da última hora. Estamos aqui neste momento
e que possamos saber aproveitar este momento do trabalho, do convite que nos foi feito pelo Senhor da vinha. Neste último momento em que nós fomos convidados, nessa 11ª hora que nós fomos convidados a habitar este local, a estarmos neste local, e nós estamos no local adequado às nossas necessidades. Então, se nós fomos os escolhidos, fomos os convidados, nós temos que saber aproveitar este momento. Todos nós que estamos aqui, que buscamos o trabalho na casa do Pai, para o nosso melhoramento, para a nossa renovação, nós somos os trabalhadores da última hora. Não existe uma classe, essa aqui é o trabalhador. Ele fala ali, legal, todos nós somos trabalhadores da última hora. No livro dos Espíritos, na questão 76, nós vamos ver algo legal assim, Eu copiei do jeitinho que está no livro. Que definição pode-se dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo e fora do mundo material. Então nós somos espíritos, nós somos os trabalhadores da última hora, nós somos os trabalhadores da casa do Pai, nós povoamos o universo e pode ser que nós podemos povoar fora do mundo material. Não é necessariamente que ser trabalhador da última hora seja apenas os trabalhadores que estejam encarnados neste orbe. Trabalhador da última hora também é todo espírito que está trabalhando na casa do Pai, seja no universo, seja fora do mundo material. E aí vem a complementação, que é o importante para nós. No livro dos Espíritos, na pergunta 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E aí ele é bem categórico. O mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. Nós temos um medo danado, nós temos um remorso, nós temos um apego tão grande à terra, nós temos quando nós falamos da morte, nós ficamos amedrontados. Poucas são as palestras que falam da morte. E olha só, por incrível que pareça, todos nós iremos desencarnar. Todos nós. Mas nós temos um apego tão grande à terra, acreditando que nós vamos viver apenas na terra. E olha lá o que ele fala. Qual é o principal dos dois? O mundo espiritual. Porque existe antes do mundo material. Significa que este mundo material, em um determinado momento, segundo a ciência humana, ele vai deixar de existir. Ele existe há 4,6 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, mas em algum tempo, em alguns bilhões de anos, ele vai deixar de existir. Então nós não temos que ter apego a este mundo. Por quê? Porque o mundo espiritual, que é o nosso mundo verdadeiro, independente deste mundo existir ou não, o mundo espiritual vai existir. E nós estaremos lá. Então nós temos que viver e vivenciar aqui todas as condições necessárias para habitarmos o mundo espiritual. Esse é o mais importante. O mundo físico, o mundo material, ele vai passar. Ele vai deixar de existir em algum momento. Mas o mundo espiritual não. Esse não deixará de existir, como dita a pergunta 85 do Livro dos Espíritos. Uma brincadeira, né? Vou plagiar alguns colegas, né? Quantos planetas existem na Via Láctea? Olha só, não estou falando no universo, só estou falando aqui na nossa casa mesmo, né? Na Via Láctea, né? Os cientistas ditam mais ou menos 200 bilhões de planetas.
Mais ou menos 200 bilhões de planetas. Agora, vamos imaginar o seguinte. Nós sabemos que o nosso orbe foi habitado por um espírito de grandeza superior, né? Quem foi este espírito que habitou o nosso planeta Terra de grandeza espiritual superior? Jesus, né? Jesus, Cristo. Porque Cristo significa um ser espiritual elevado, de grandeza espiritual evoluída. 200 bilhões de espíritos. Imagine que cada planeta desse exista um Cristo. Ditam algumas literaturas que Jesus, o Cristo da Terra, comanda de 3 a 4 a 5 planetas. Mas, como nós só estamos falando da nossa casa aqui, vamos falar que Jesus comanda um planeta. E que cada um Cristo comande um planeta. Só na nossa Via Láctea, só dentro da nossa casa. Então nós teríamos, no mínimo, 200 bilhões de Cristos, de espíritos superiores. Ah, que legal seria se Deus falasse assim, eu vou fazer uma reunião com essa moçada. Chama lá os 200 bilhões de Cristos. E falaria assim para eles, eu preciso de 1% de vocês para habitarem a Terra. Ah, peraí, deixa eu pegar minha matemática. 1% de 200 é 2 bilhões de espíritos. Imagine estes 2 bilhões de espíritos encarnados juntamente conosco. Batata, a Terra seria um paraíso. Lê do engano, como diz meu amigo. Seria para nós um inferno. Já pensou você chegar um dia turbulento, nervoso, com raiva, chegar perto de um espírito superior igual a um Cristo e tentar brigar com ele? Ele ia chegar em você e falar assim, meu amigo, meu irmão, vem aqui, me dá um abraço. Te acariciava. E você explodindo de raiva. Já pensou você conviver com o esposo ou esposa, um desses Cristos? Tudo que você brigasse com ele, falasse para ele, muito bem, meu irmão, pode deixar que eu faço. Com quem você iria, então, tirar suas diferenças? Então, para nós, espíritos ainda caminhantes sobre a evolução, seria um tremendo desastre. Por isso, ele fez o seguinte. Olha só, no ano de 1800, nós tínhamos habitado neste planeta 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de espíritos. 223 anos depois, nós nos encontramos com 8 bilhões de pessoas encarnadas. Ditam os espíritos que no orbe terrestre, neste nosso orbe aqui, no planeta Terra, nós estamos entre 24 a 40 bilhões de espíritos aqui entre encarnados e desencarnados. Então, de 1800 até o ano de 2023, são 223 anos, nós evoluímos de 1 bilhão para 8 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra. A pergunta é, aonde é que estava essa moçada? Aonde estava esses 7 bilhões de espíritos? Estava em outro orbe? Eu até fiz essa brincadeira outro dia no WhatsApp, coloquei essa pergunta e tal, para a gente criar uma discussão. Aí eu vou parafrasear o que o Haroldo fala, Aonde estava essa moçada? Essa moçada, provavelmente, uma grande parte dela, estava nos que nós chamamos de umbral. Estava lá. E aí nós sabemos o quê? Que toda a renovação, nós não acabamos de ver na pergunta 85 do Livro dos Espíritos, que o
plano espiritual pré-existe ao plano material? Então ele está primeiro antes do plano material? Então significa que o plano espiritual está à frente do nosso plano aqui, do nosso plano material. E hoje nós falamos para todos nós, né? Na nossa literatura nós falamos assim, ó, nós adentramos, nós iniciamos o período de regeneração na Terra. Se nós iniciamos o período de regeneração na Terra, e nós acabamos de ditar que o plano espiritual está à frente, então significa que lá já está a passos largos na regeneração. Se lá já está a passos largos da regeneração, o que eles têm que fazer para poder regenerar essa moçada? Opa, vai lá para a reencarnação. Aí vieram todos estes 7 bilhões de espíritos, aglomerando-se em 8 bilhões de espíritos sobre a Terra. Fazendo o que aqui? Buscando a sua renovação, buscando uma nova mentalidade, buscando o despertar da consciência. É para isso que nós estávamos lá, né, no nosso cantinho, escondido, lá numa caverna, lá em qualquer lugar que seja, né, quietinho, falar, não mexe comigo não, faz 100 anos que eu estou aqui quietinho, vocês vêm mexer comigo? Opa, nós precisamos de você, irmão, para que você vá para lá e comece o seu processo de regeneração. Porque aqui neste local, eu vou ter que dar uma limpada, vou ter que fazer uma higienização aqui. Então aqui você não vai poder ficar. Eu preciso que você vai. Não é assim que a nossa esposa, o nosso esposo fala quando está fazendo limpeza em casa? Opa, ó, casca para a rua, porque hoje eu vou fazer limpeza na casa. Então, aí nós encontramos, quinta-feira passada, eu fui fazer palestra numa outra casa espírita, na rua 18 com a 25, e aí a hora que eu cheguei lá, quem me recebeu falou assim, Batata, olha, você me desculpa, né, a nossa casa está passando por uma reforma, né, está meio empoeirada as coisas, se você pôr a mão em alguma coisa, sujar a mão aí, você não se preocupa não, que é da reforma. Eu falei, fica tranquilo. É assim também o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma reforma na nossa casa. E toda reforma traz, olha lá, truculência. Toda reforma traz truculência. Eu me lembro várias vezes em que se ia reformar alguma coisa em casa, nossa, mas está um poeirão, mas está uma sujeira, tudo que limpa não dá certo, tudo. Por quê? Porque toda reforma, toda transição, toda renovação traz truculência. E olha lá, vamos ver o que significa truculência então. Eu vi no dicionário, truculência, que usa de violência, crueldade e barbaridade. Porque a truculência da reforma é a sujeira, é o desconforto, é a maneira como nós vamos estar sem os privilégios que tínhamos antes, porque a casa está em reforma. Né? Ele falou, hoje não vai dar para usar o data show. Por quê? Porque nós estamos em reforma, os fios estão sem fio. Hoje você vai ter que falar na voz mesmo. Tá bom, Batata? Eu falei, não, sem problema. Se é truculência, se é reforma, se é necessário, vamos fazer, não tem problema nenhum. A truculência, a transição e a regeneração traz o extremismo. E vamos ver o que significa extremismo. Extremo de todos os problemas sociais. Eu me lembro, quando eu tinha lá uns 12 anos, né, via-se falar muito. Olha, lá na cidade grande, nossa, como tem assalto, como tem pessoas que utilizam da criminalidade, né? Olha lá como naquela cidade tem tanto estrupo, como lá naquela cidade tem... Agora, vamos fazer uma pergunta nós. Nós moramos numa cidade pequena. O que tinha
naquelas grandes cidades, nas grandes metrópoles, tem hoje na nossa cidade? Nós temos assalto, nós temos crime, nós temos estupro. Então, nós temos hoje, juntamente conosco, todos os extremos dos problemas sociais juntamente conosco. Por quê? Porque toda transição, toda regeneração vai trazer extremismo. Aqueles 7, 8 bilhões de espíritos que estavam quietinhos num canto, no umbral, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. E ainda nós estamos lutando muito para mudar os nossos conceitos, para mudar as nossas consciências, para ver o irmão como irmão. A transição e a regeneração traz o quê? O desrespeito. E aí eu fui ler o que é desrespeito. Desconsideração. Quanto desrespeito nós não temos um para com o outro. Cada um querendo atrapalhar, tirar do outro o que lhe é de direito. Né? Fala, não, o que eu puder fazer para eu levar vantagem, não estou me importando com o outro. Não se respeita o direito de ninguém. Por quê? Porque este momento é um momento de truculência. Ele vai passar? Vai. Empatia. Ontem, no estudo, dia de quarta-feira, essa casa espírita tem estudo do Evangelho. Então, quem quiser fazer parte, quarta-feira, às 8 horas da noite, né? Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí nós brincamos da empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro indivíduo. E aí eu até brinquei com uma história, de que quando nós não temos a empatia, quando se chega próximo de alguém, né, eu utilizei como exemplo, uma pessoa que às vezes está na mendigância ou está pedindo algo, se aproxima de você e você muitas vezes corta volta dele para não atendê-lo, para não ajudá-lo. Porque pode ser que ele chegue próximo de você e você se sente vergonha. Você se sente no direito de falar. E aí, aonde está a empatia de se colocar no lugar do outro? E perceber que pode ter sido muito, muito difícil para aquela pessoa se aproximar de você e utilizar-se da humildade para lhe pedir algo. E você não faz, não se coloca no lugar dele. Fala, puxa vida, como o meu irmão sofreu para vir me pedir ajuda. Não, eu vou ajudar. E de que forma nós devemos fazer isso? Nós lemos no capítulo ontem. Ajude, sem olhar a quem, sem perguntar quem é e para que é. Ajude primeiro, depois vai se observar. E sempre que for ajudar, na prática da caridade, pergunte a ele, qual é a sua necessidade? Porque muitas vezes um irmão está pedindo algo e você, para se livrar do problema, lhe dá outra coisa. Ah, eu ajudei, eu fiz caridade. Mas não era aquilo que ele necessitava. Então, na prática da caridade, vamos observar tudo isso. Olhar, primeiro ajudar. Depois olha. Na ajuda, dele o que é necessário. Guerras. Quando a gente fala em guerra, né, a gente poderia falar assim, quantas guerras hoje, atualmente, neste momento, está acontecendo no nosso planeta? Ah, Batata, está acontecendo na Ucrânia, na Índia, não sei aonde. Não é? Mas só essas guerras? Ou a guerra principal que está acontecendo? Guerra, qualquer combate, com ou sem arma,
Aí nós lembramos só as com armas. Com ou sem arma, é um combate, uma peleja, um conflito. Qual é o maior conflito da humanidade neste momento? Senão a aflição. Esta é a maior guerra que nós estamos tendo neste momento. A guerra da aflição, da ansiedade, do desespero. Esta é a guerra, a maior guerra que nós estamos enfrentando neste momento. É esta que nós temos que atravessar. É esta que nós temos que vencer. A guerra da aflição, que está levando à truculência desse período todo. Mas aí, a minha avó, não só a minha avó, mas na grande maioria das pessoas, sempre que havia algo de extremo, alguma coisa que acontecesse, alguma coisa que acontece e que choca os nossos olhos humanos, nós falamos assim: isso aí é coisa dos finais dos tempos. Não é? Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Isso aí é sinal do final dos tempos. E aí, muito estudar, eu entendi. Realmente a minha avó tinha razão quando ela dizia final dos tempos. Porque quando eu adentrei aquela casa espírita que estava em reforma e vi muitas paredes em truculência lá, toda suja, cadeiras e tal, eu entendi o seguinte: vai chegar o final desta obra. E quando chegar o final desta obra, que tiver tudo limpo, chegou o final da obra. E quando chega o final da obra, aquela casa estará linda, maravilhosa, pronta para receber aqueles que irão lá ouvir a palavra de Deus. Então, vai chegar o final dos tempos? Vai. Vai chegar o final deste processo? Vai. Por quê? Para que a nossa casa espiritual, esteja bela, limpa, pronta para nos recebermos. Este será o marco do final dos tempos. Batata, quem é o modelo para eu atravessar, né? É mais ou menos assim: Batata, eu vou fazer uma reforma. Eu preciso de um pedreiro, mas eu preciso de um cara bom. Porque tem uns meia colher aí que não vai dar certo. Os caras enrolados, os caras trabalham um dia na semana, falta o resto da semana, quer o dinheiro adiantado, quer todo aquele processo. Eu quero que você me indique um pedreiro dos bons para a reforma dessa construção. Qual é o melhor modelo que nós temos? Olha lá. Na pergunta 624 a 625 do Livro dos Espíritos, diz que o melhor modelo de gestão, modelo de conduta, modelo que nós devemos seguir é Jesus. Esse é o modelo, esse é o pedreiro, o melhor pedreiro que nós tivemos, o melhor pedreiro que nós temos e o melhor pedreiro que teremos até então, para que possa conduzir, a passos largos a nossa reforma. Seguiu este pedreiro, contratou esse cara, está tudo certo, está pronto. Essa é a receita, simples e fácil. Olha aí. Batata, como que eu faço para me tornar aquilo que eu mais adoro? Mas nós nos tornamos naquilo que adoramos? Eu vou, mais uma vez, parafrasear uma pessoa, um palestrante. Ele falou assim, pense, quando eu estava na Secretaria da Educação, eu fazia auxílio no CRADAD. Não sei se tem alguém aqui que trabalha nessa área ou nesse departamento aqui. E de manhã cedo nós íamos lá no CRADAD, que é um departamento especializado de pessoas que utilizam-se de
de entorpecente, de álcool e tal, tudo mais. E aí eu chegava lá de manhã cedo, ia conversar, dialogar com aqueles que lá estavam, que se utilizavam daquele espaço para a recuperação, e eu sentia, né, o odor que exalava daquela pessoa, do produto que ele utilizava. Este palestrante falou que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Se eu adoro o álcool, eu vou me tornar um alcoólatra. E em todo lugar que eu chegar, alguém vai saber que eu sou alcoólatra, porque eu vou estar exalando o odor do álcool. Se eu me utilizar de uma droga ilícita, todo mundo vai saber que eu sou um drogado, porque aonde eu chegar, eu vou estar exalando o odor daquela droga que eu me utilizo. Mas se eu adorar a Deus, todo mundo vai saber que eu sou divino, porque eu estarei exalando o perfume da divindade. Então, se nós queremos nos tornar o trabalhador da última hora, que o modelo é Jesus, se torne divino. Pronto. Porque quando nós retornarmos para a nossa casa, que vai estar reformada, linda, bonita, pronta para nos receber, eu estarei pronto para adentrar aquela casa. Porque já pensou se eu chegar, a casa limpa, bonita, perfeita, e eu chegar todo sujo? A esposa vai falar, aqui você não entra antes de tomar banho. Vai tomar banho lá na torneira, lá fora, antes de entrar aqui dentro de casa. Pode ir na última. Aí. Então olha só o que Emmanuel nos convida. Roga, pois, ao Senhor as bênçãos da luz divina, para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueça de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu vem a caminho comum, através das angústias e dos desenganos. Este período será truculento. Nós estamos vendo truculações, aberrações de todos os níveis, desrespeito, tudo aquilo que nós falamos ainda há pouco, de todos os níveis. Choca aos nossos olhos. Nós ficamos indignados com algumas coisas que acontecem. Por quê? Porque nesta reforma é necessário. Olha lá, ele fala, olha o que o Emmanuel fala, através das angústias e do desengano. Então, tribulação vai existir mesmo. E ela ainda vai piorar um pouquinho. Né? Ainda não chegamos no ápice da truculência. Não chegamos no ápice da reforma. Ele ainda está fazendo as paredes para o lado de fora. Porque a hora que ele começar a reforma das paredes para o lado de dentro, a truculência será ainda maior, a poeira será ainda maior. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma. Então esta reforma nada mais é para restaurar a saúde da nossa alma, para que nossa consciência fique limpa, tranquila, límpida, né? Cristalina, para, em determinado intermédio dos espinhos da desilusão ou do amargo elixir do sofrimento. Emmanuel, vamos ter truculência? Vamos. Vamos sofrer bastante? Vamos. Mas vamos passar? Vai chegar o final do tempo? Vai. Por quê? Porque nós, que aqui estamos, todos nós, somos os trabalhadores da última hora. Que Deus nos abençoe.